Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Vamos então para mais um módulo de vocês, este aqui, ó, árvores filogenéticas, né? Vamos conhecer o que significa isso e o que isso representa para o estudo aí da evolução, ou melhor dizendo, para a compreensão, né, do processo evolutivo. Então, inicialmente, o material de vocês traz esta imagem, tá? Que na verdade é a árvore da vida, né? Segundo aí o naturalista inglês Charles Darwin, tá? Que colocou ali nos seus manuscritos, né? Que ele escreveu lá em 1837. Então, no decorrer aí deste módulo, tá? Nós vamos poder entender, né? E responder perguntas como por que, né? Por que esse esquema elaborado por Charles Darwin lá em 1837 é intitulado como a árvore da vida, tá? E o que Darwin, né, buscava representar naquele momento? Perguntas como essa aqui, ó. O que você já ouviu falar sobre o cientista, né, Charles Darwin, né, um naturalista, cientista que teve uma grande oportunidade durante a vida e por isso ele então, né, chegou onde ele chegou. E por último aqui, ó, o que você entende, né, por evolução aí dos seres vivos? Então, perguntas como estas, a gente vai conseguir, né, responder ao longo aí, né, do que nós vamos ver agora, tá? Vamos iniciar aqui, ó, falando sobre a filogenia e a filogenética, né? Então, vamos lá. Bom, primeiro a gente tem que entender que os cientistas apoiam-se numa série de evidências para sugerir que todos os seres vivos, então, e aqueles que já existiram, né, no nosso planeta, ou seja, aqueles que existem e aqueles que já existiram, né, na verdade seriam o resultado então de um processo de transformação que ocorre ao longo do tempo, né? Por meio deste processo de transformação vão surgindo as novas espécies. Então, este processo de transformação, né, é chamado então de evolução. Então, de acordo com o raciocínio de como ocorre esta evolução, os cientistas sugerem então, né, que durante a história evolutiva dos seres vivos aqui na Terra, tenha existido então um primeiro ser vivo que era então muito simples e que seus descendentes, ou seja, aquilo que ele foi deixando, né, posteriormente, e que seus descendentes teriam então passado por modificações ao longo de milhões e milhões ou bilhões e bilhões de anos, né, originando aqueles seres, né, mais complexos. Então a gente sai de um organismo simples e com o passar dos anos, milhões e bilhões, eles vão se transformando, né, em algo mais complexo. Então podemos concluir que todos os seres vivos eles vão ter ao menos um ancestral comum, ou seja, que é o que aparece aqui embaixo, né? Essa parte desta árvore filogenética quer dizer isso, que seria um ancestral comum, ou seja, todos os organismos que hoje existem ou que já existiram, né, no desenvolvimento aí da Terra, descendem, né, ou seja, de um primeiro ser vivo. Então isso significa que eles têm o quê? Um parentesco evolutivo. E aí a representação gráfica desse parentesco, né, evolutivo, tá? Seria o quê? Seria representada através, né, de uma imagem. Então, a representação gráfica desse parentesco se parece com uma árvore, que mostra uma hipótese da história evolutiva dos organismos. Então, é uma hipótese, né? É uma possível solução, tá? É o que a gente conhece, né? De acordo com tudo que a gente tem de conhecimento hoje, né? A gente tem essa hipótese. Essa hipótese das relações de parentesco entre os seres vivos é conhecida como, então, filogenia. Então, isso que aparece aqui em cima, tá? Esse parentesco, esta relação de parentesco, a gente chama de filogenia. Agora, a sua representação gráfica, tá? Dessa filogenia é chamada então de
árvore filogenética. Então, a gente já tem aí dois conceitos importantes para vocês. Então, olha lá: espécies que compartilham características que as diferenciam de outras têm maior parentesco evolutivo. O que isso significa? Que dentro desta imagem, ou melhor dizendo, desta árvore filogenética, se a gente observar o cão e o lobo, eles têm um grau de parentesco evolutivo mais próximo do que a lontra e a mão pelada e depois ali a onça pintada. Por quê? Porque eles estão aqui com o seu ancestral comum, aqui ó, neste ponto. Diferente do ancestral comum que vai ligar a lontra, a mão pelada e a onça, né? No caso da lontra e da mão pelada, o ancestral comum estaria aqui. E se a gente adicionar a onça junto, o ancestral comum vai estar aqui embaixo, tá? A árvore filogenética, ela tem que ser observada sempre de baixo para cima. Aqui embaixo significa muitos e muitos e muitos anos atrás. E conforme a gente vai passando os anos, né, essas transformações vão ocorrendo, a gente vai ter então as espécies, né, mais que são encontradas atualmente. Então, em uma árvore filogenética, essas espécies são representadas por meio de ramos. Então, olha aqui, ó, essas estruturas são ramos que partem, né, de um mesmo ponto, ou seja, de um mesmo nó. Então, aqui eu vou ter um nó, aqui eu vou ter outro nó, aqui eu vou ter mais um nó. Olha um outro nó aqui, né? E assim sucessivamente, né? Bom, falamos de Charles Darwin, então a gente não pode deixar de lado e não conhecer um pouquinho mais da história de Charles Darwin. Olha lá, naturalista inglês, iniciou seus estudos em medicina, mas acabou abandonando-os para se tornar teólogo, ou seja, estudioso, né, das religiões. No entanto, seu projeto de vida mudou depois de uma viagem de 5 anos ao redor do mundo a bordo do navio Beagle. Após essa viagem, desenvolveu uma das mais importantes teorias científicas de todos os tempos. Ou seja, né, a teoria é a evolução dos seres vivos por meio da seleção natural. Darwin chamou essa teoria de descendência com modificação e e a concebeu com base em uma série de observações, principalmente aquelas feitas durante a viagem a bordo do Beagle. Ele demorou muito tempo para expor suas ideias. O livro em que formula sua teoria da evolução dos seres vivos, intitulado A Origem das Espécies, foi idealizado em 1839, mas só foi publicado em 1859, ou seja, né, quase 20 anos depois. A publicação aconteceu apenas depois que outro naturalista inglês, Alfred Russel Wallace, chegou à conclusão, né, a conclusões relativas à evolução, né, por seleção natural similares à dele, né, a de Darwin. Então, Darwin e Wallace então combinaram de apresentar seus respectivos trabalhos em conjunto à comunidade científica inglesa. Wallace obteve reconhecimento por sua importante contribuição, ao passo que Darwin recebeu crédito maior por ter formulado então a teoria antes de Wallace. O que aconteceu é que os dois publicaram na mesma revista, no mesmo ano, na mesma edição, né? Mas Darwin tinha seus manuscritos mais antigos, né? Porque ele demorou 20 anos para publicar. Então, né, ele acaba recebendo, né, o crédito, né, do pai da evolução, né? Ele é conhecido como pai da evolução, e o Wallace como um grande colaborador, né, nessa teoria também. Então, quando a gente trabalha ancestrais comuns da evolução, a gente não pode deixar de mencionar Darwin, né? Olha lá, a evolução então dos seres vivos, proposta aí pelo naturalista inglês Charles Darwin, é de certa forma moldada pelo ambiente, né? Ou seja, as condições ambientais vão selecionar naturalmente os indivíduos mais aptos a sobreviver. É aquilo que eu costumo falar. De acordo com a seleção natural, né, diz o seguinte, com essa teoria: o mais apto sobrevive e deixa descendentes. O que não tiver apto,
ele vai morrer e as suas características vão morrer com ele, né? Então, esses mais aptos reproduzem-se e deixam descendentes que herdam boa parte dessas características vantajosas, né, dos seus genitores, ou seja, dos seus pais. Então, Charles Darwin, né, iniciou seus estudos, como a gente viu aqui, né, ele era para ser médico, mas a vida, né, fez com que ele, as oportunidades, fez com que ele, então, voltasse aí para outro, né, para outra situação. Um naturalista, né, uma pessoa que gosta de estudar ali a natureza e trouxe aí muito do seu conhecimento aí para aquilo que a gente conhece hoje, né? Então, é mais ou menos aí esta a história, né, de Charles Darwin e a importância dele com relação àquilo que a gente conhece hoje. Tudo bem? Bom, dando continuidade, nós vamos falar aqui sobre esta imagem que aparece para vocês, que é a representação esquemática da especiação de uma população, né, ou seja, hipotética, de caramujos ancestrais em duas novas espécies. Então, se a gente fala hipotética, é porque aquilo não existe, a gente só está tentando exemplificar aí a teoria. Então, durante a evolução dos seres vivos, formam-se, né, novas espécies por meio de um processo conhecido como especiação. E é graças a esse processo que novas espécies têm se formado aí ao longo de milhares de anos, gerando então essa grande biodiversidade que nós vemos e conhecemos hoje, tá? Sem contar aqui aquelas que nós conhecemos apesar, né, dos registros fósseis. Então, para quem não sabe, biodiversidade é o conceito, né, um conceito muito amplo, tá? Que se refere aí à diversidade de espécies e toda a vida na Terra. Então, a diversidade ecológica de todas as variedades das comunidades biológicas, a diversidade genética, ou seja, relacionada aos genes, das populações e a diversidade funcional caracterizada aí pelos processos ecológicos que ocorrem nos ecossistemas, como a polinização, né, realizada por agentes polinizadores, ou seja, insetos, aves, né, mamíferos e assim por diante. Então, quando a gente fala sobre a parte da genética, eu lembro a vocês que vocês vão ver isto lá na frente, lá no nono ano. Então, assim, nós só estamos, né, comentando aquilo que contribui para a questão para a diversidade, né? Mas assim, isso aqui vocês vão ver com mais detalhe lá na frente, fiquem tranquilos, né? Então, o grupo de seres vivos, né, que dá origem a novas espécies é chamado do quê? De ancestral. Então, se a gente olhar essa imagem rapidamente, eu posso dizer que este grupo de caramujo é o ancestral, ou foi o ancestral desses dois novos grupos de caramujos que vão surgir, né? E nós já vamos ver aí como é que eles vão surgir. Ok? Então dizemos que duas espécies que são aparentadas, né, de forma evolutiva, devem ter tido uma espécie ancestral comum que não existe hoje, tá? Ou seja, que ela foi extinta. Só que neste caso, né, para que isso fique mais claro para nós vamos analisar este exemplo hipotético, né, com os caramujos e nós vamos ter uma noção de quem era o seu ancestral, né? De quem era o ancestral. Então, olha lá. Suponha que uma população de caramujos terrestres, né, tenha vivido em determinada floresta que foi separada aí em duas, né? Em duas, quando um rio começou a passar por meio deste ambiente. Então, eu tinha um ambiente onde tinha todo mundo junto. Aí surge um rio por algum motivo natural, né, ou por alguma coisa, e com o passar do tempo, os caramujos dessas duas espécies, né, das duas novas populações, melhor dizendo, da população daqui com esta população daqui, começam a acumular diferenças, como a cor de suas conchas, né? E com o passar do tempo, essas características vão ser o suficiente para que, se elas voltarem a se encontrar novamente, elas não vão conseguir se reproduzir. Então, a partir de agora, a gente tem, né, duas novas espécies ali, tudo bem? Bom,
olha como é que fica aqui, ó. Então, essas mudanças que saíram deste ancestral comum, né, foram tantas essas diferenças que foram acumuladas entre essas populações de caramujos, que mesmo quando o rio passou a não mais existir e elas entraram em contato novamente, já não podiam se reproduzir, ou seja, já não conseguiam mais reproduzir entre si e deixar descendentes férteis. A gente lembra aqui do conceito biológico de espécie, que é quando, né, quando dois indivíduos, tá, de forma natural, conseguem cruzar entre si e deixar descendentes férteis. Nesse caso, a gente já não terá mais descendentes férteis. Se eu não tenho descendentes férteis, significa que eu estou falando agora de espécies diferentes. Então, isso significa que havia ocorrido o quê? Né, que houve, no caso aqui, ó, uma especiação. Aquelas duas populações iniciais haviam se tornado duas novas espécies. Então, a evolução dessas espécies de caramujos pode ser representada por esta figura que aparece aqui, ó. E nós temos aqui, ó, a relação de parentesco, então isso aqui é uma filogenia. O desenho como um todo é uma árvore filogenética e a gente olha, né, sempre de baixo para cima, ou seja, do passado para o presente, né, após muitas gerações, né, sucessivas ali, né? Então podemos dizer que essas duas novas espécies que estão aqui em cima, tá? Elas formam um grupo natural, pois compartilham um ancestral comum recente, mas elas não conseguem mais cruzar entre si e deixar descendentes, né? Na sequência, a gente vai entender como fazer a leitura, a interpretação de uma árvore filogenética utilizando este desenho, tá? Nós vamos falar sobre isso. Então, vamos entender um pouquinho dessas relações aqui, ó, de parentesco representadas aí em uma árvore filogenética. E vamos perceber quais momentos da evolução, ou seja, ao longo dos anos, né, surgem o que a gente chama de novidades evolutivas, tá? Para quem não sabe, novidades evolutivas, né, é uma nova característica ou são características que aparecem ao longo da evolução. Ela pode ser compartilhada por várias espécies, tá? E no ancestral comum, a todos os mamíferos, por exemplo, deve ter aparecido essa novidade evolutiva presente. Por exemplo, no caso dos mamíferos, a nossa novidade evolutiva foi as glândulas mamárias, e essas glândulas persistem até hoje. Ou seja, o que nos diferencia de, por exemplo, dos répteis, né, é a questão da presença da glândula mamária que nós temos e eles não têm, né? No caso da árvore filogenética, né, que aparece aqui ó, na imagem ou no slide, ela mostra três espécies de leões, ou seja, o leão A, o leão B e o leão C, que evoluíram a partir de um ancestral comum imaginário, né? Então, essas espécies compõem, portanto, aqui, ó, essas aqui, elas vão fazer parte de um grupo natural, porque elas têm o mesmo ancestral comum. Então, olha lá, como eu falei para vocês, não costumamos saber qual era o ancestral comum de um grupo de espécies de uma filogenia, pois ele já foi extinto, ele já está extinto. Mas a gente pode imaginar como ele seria, né? Que novidades evolutivas teriam, mas provavelmente nunca saberemos exatamente como ela era. Agora, no caso do nosso exemplo, a gente vai abrir uma exceção, né? E no caso desse exemplo, nós vamos admitir aqui, ó, que sabemos exatamente, então, como era um ancestral, né, comum imaginário. Então, a gente vai abrir uma exceção para poder chegar aqui nesses leões aqui de cima, o leão A, leão B e leão C, tá? Essa imagem que aparece no material de vocês, ela é fundamental para a gente poder entender essa árvore filogenética. E nós vamos trabalhar isso aqui, ó, parte por parte para vocês entenderem. Então, a partir desse ancestral comum, tá? Vão aparecer novidades evolutivas ao longo de cada um dos ramos, né? No ramo 1, que é este aqui logo no início, né? Em relação ao pelo, né?
em relação a pelo menos uma característica, deve ter aparecido uma forma ou um estado comum a todos os outros leões aqui em cima, tá? Então, houve isso. E aí eu pergunto para vocês, qual seria então essa novidade evolutiva? Né? Para responder essa pergunta, a gente que está aqui, ó, que a gente encontra no leão A, leão B e no leão C, tá? Um estado que aparece em todos eles, né? Mas não aparece no primeiro. Então, o que que diferencia, né? Se você observar, a gente vai começar pela cauda, tá? Porque aqui, ó, primeira imagem que a gente vai olhar é a cauda aqui, ó. Então, você acertou se pensou aí que a característica é a cor do rabo, né? E que seu estado é o rabo de cor escura. Então, aqui ó, o ancestral tem um rabo de cor clara e os demais vão ter, né, cores escuras. Então, olha lá, em relação à característica cor do rabo, o estado, agora, o rabo de cor escura é compartilhado aí pelas espécies A, B e C, tá? Note que na filogenia, a partir do ramo 1, aqui, divide-se em dois. Eu venho para um lado, eu venho para o outro, em dois novos ramos. O ramo 2, que origina a espécie A, e o ramo 3, que vai originar futuramente, né, as espécies B e a espécie B e a espécie C. Aí vem a pergunta, né? Qual novidade evolutiva deve ter aparecido no ramo 2, que é esse aqui, e, portanto, está presente apenas na espécie A, não está presente nos outros. Se a gente olhar a imagem aqui, ó, já vai nos dar uma dica. A novidade evolutiva é o nariz de cor escura. Ele tem nariz de cor escura, os outros dois não têm. Então, em relação à característica cor do nariz, o estado nariz de cor escura está presente apenas na espécie A. Já no ramo 3, as orelhas de cor escura, então agora a gente vai olhar aqui, ó, né? No ramo 3, representam um estado de característica cor das orelhas. Então, ou seja, aqui vão ter orelhas escuras e aqui não vai ter, né? Que é compartilhadas aí, ó, pelo indivíduo B e pelo indivíduo C. E não aparece em nenhuma outra espécie. Não aparece aqui e também não aparece aqui embaixo. Isso quer dizer que esta condição é uma novidade evolutiva que apareceu no ancestral comum às espécies, aqui ó, as espécies B e C, né? E que permaneceu aí nos seus descendentes. Então, entre as três espécies de leões atuais, que são essas aqui de cima, as mais aparentadas são o leão B e o leão C, porque o grau de parentesco deles, no ancestral ali, mais próximo está aqui e não aqui embaixo, certo? Então, apresenta um ancestral aí mais recente. Em relação, então, à cor da orelha, que é isso aqui, ó, né? A característica cor da orelha, o estado orelhas de cor escura é compartilhado apenas nesses dois, no leão B e no leão C, tá? Vamos para o ramo 4, né? Aparece uma novidade evolutiva presente apenas no B, apenas aqui, ó. O que que tem de diferente nesse aqui agora, que é diferente desse aqui, ó, que não tem nesse aqui, né? São aqui, ó, as patinhas escuras, né? Então, você seria capaz de identificar qual que é essa novidade? A resposta são as patas de cor escura, então um estado da característica da cor das patas. Então, isso significa que se um leão apresenta patas neste tom mais escuro, como aparece aqui, ele certamente pertence à espécie B, né? Então, em relação à característica cor das patas, o estado patas de cor escura está presente apenas aqui, ó, no leãozinho B. E no último ramo, que é o ramo 5, que dará origem então ao indivíduo C, outra característica evolutiva aparece só nele e não aparece nos outros. Olha a dica, a cor da juba, né? Então trata-se da juba de cor escura, que é um estado da característica, né, da cor da juba. Então, em relação à característica da cor da juba,
O estado juba de cor escura está presente apenas, né, no indivíduo C. Então, aqui, ó, como que a gente pode resumir essa imagem? Todos partiram deste ancestral comum, tá? A diferença desse ancestral para os demais foi a cor do rabo escura, que esse aqui já não tinha. Depois a gente veio para este ramo. Este ramo, só este aqui vai ter o nariz de cor escura, né? Aí o grupo que seguiu para esse lado vai se diferenciar em dois grupos de leões, né? Os que têm orelhas, né? Então, escuras. E a diferença desses dois agora é que este aqui tem a cor das patas escura e esse aqui tem a juba escura. Então, a gente percebe que conforme vão passando os anos, né, características novas vão surgindo nesses novos representantes, né? E aí nós temos então essa parte aqui, ó. Todas as espécies compartilham ancestrais comuns, o que reflete o grau de parentesco, né, evolutivo entre elas. Quanto mais recente é o ancestral comum das espécies consideradas mais próximas, é o grau de parentesco. Quanto mais remoto é o ancestral comum, mais distante é o grau de parentesco, ou seja, então quanto mais antigo. E aí nós tivemos aqui, ó, esse item, né, do saiba mais. O ser humano descende do macaco? O ser humano não é descendente direto dos macacos atuais, tá? Então isso é importante. Ele e o chimpanzé, um dos chamados grandes macacos, são descendentes de uma espécie extinta de primata ancestral, ou seja, que não existe mais. Então, de todos os animais existentes atualmente, o chimpanzé é o que apresenta grau de parentesco mais próximo com o ser humano, o que significa que ambos vão compartilhar um ancestral comum mais recente do que em relação, né, a outros animais. Então, a gente não vem do macaco, certo? E para finalizar, né, este módulo, vou abrir um parêntese para esse exercício aqui que apareceu para vocês, tá? É uma árvore filogenética mostrando o grau de parentesco dessas cartas. Então, todas vão ter o quê? Um ancestral comum para todas, que é a estrela. Por isso que a estrela aparece em todas as cartas. Conforme elas vão evoluindo e características novas vão surgindo, né? A gente divide aqui, ó, no ramo que vai para o Sol. Então, todas essas três aqui, ó, vão ter Sol nas suas cartas e este ramo vai para a Lua. Então, esses três aqui, ó, essas três cartas vão ter Lua. Aí, olhando para este lado, olhando para o lado da Lua, aqui vai acontecer alguma coisa que vai chegar e dar, por causa da presença do ouro, vai gerar essa carta C. Então, a carta C tem a estrela, a lua e o ouro, né? O símbolo lá do baralho, ouro. Aí, quem seguir para frente vai ter o coração. Então, essas duas cartas vão ter o coração. Então, além da estrela, da lua, vão ter o coração. E o que vai diferenciá-las? Essa aqui vai ter o círculo e esta aqui vai ter a elipse. O mesmo raciocínio a gente usa para o outro lado. Então, todas as cartas saíram, né, tem a estrela. Aí, como vieram para este lado, vão ter o Sol. Agora a gente começa a diferenciar. Só essa carta vai ter aquele naipe de paus, né? Que vai diferenciar essa carta, e o que seguir para cá vai ganhar um outro naipe, o de espadas. Então, essas duas cartas vão ter espadas. E o que diferencia elas, né? Esta aqui tem como exclusividade, a característica exclusiva, a gota. E essa aqui tem a característica exclusiva, o triângulo. O que elas têm em comum? Todas as cartas, A, B, C, D, E e F. Elas têm em comum a característica da estrela. Conseguiram ter essa noção? Né? Então, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!